Muito bem. Vamos então ver o nosso texto. Esse é o peso do texto aqui. No verso 6 vem a declaração de Deus, que na verdade é uma crítica. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos aos sacerdotes. Deus era o pai de Israel e Deus era o senhor de Israel. Como pai, ele merecia respeito. Eu sei que hoje as pessoas dizem assim: se Deus é meu pai, isso significa que eu tenho intimidade com ele e eu posso falar com Deus de qualquer jeito. Vocês não já ouviram isso? Deus é pai, então aquela intimidade, né? Papai e tudo mais. Só que toda vez que a Bíblia fala em Deus como pai, é sempre para pedir respeito dos filhos. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma linguagem intimista com Deus, mas lembre que o seu pai é também o seu Senhor, e que ele é o Criador e o Senhor absoluto do universo. Então, nós precisamos de um misto de intimidade com respeito, ou seja, uma intimidade respeitosa. É o que ele está cobrando aqui. Se eu sou pai, cadê o meu respeito? Se eu sou pai de vocês, por que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor de vocês, por que vocês não me honram? E a resposta dos sacerdotes, na mesma linha da resposta do povo, porque tal a liderança, tal o povo, né? Eles perguntavam cinicamente, final do verso 6, em que nós desprezamos o teu nome? Em que nós estamos te desonrando, ó Deus? Em que nós estamos faltando com a honra? Será que eles não sabiam? É claro que sabiam o que estava acontecendo. Mas essa é a reação de corações endurecidos, de corações que não querem ouvir e se converter. Em que é que eu tenho errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Mesmo que seja o próprio Deus que diga. E Deus pacientemente responde. A primeira coisa que ele diz aqui no verso 7 é que eles estão oferecendo culto de maneira errada e em seguida a atitude. Veja só, no verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? Uma das regras para o culto do Antigo Testamento é que diariamente tinha que haver pão fresquinho, chamados pães da proposição, que eram colocados no altar de Deus. Isso era para ser feito 3 vezes ao dia. Esse pão era para ser feito numa receita que Deus tinha dado a Moisés. De flor de farinha tinha que ter esses elementos e esses elementos. O pão imundo era aquele pão que o sacerdote estava fazendo e que não era de acordo com a receita. Deus chegava a esse detalhe. No meu culto, o pão tem que ser nessa receita aqui. Se não for nessa receita, é pão imundo. Graças a Deus pelo Novo Testamento, né? Mas no Antigo era assim. Deus mudou? Não, ele continua o mesmo. Ele quer ser adorado de acordo com o que ele diz. Nós não podemos inventar culto a Deus. Não podemos inventar elementos de culto. É isso que nós aprendemos aqui. Então, os sacerdotes estavam oferecendo o pão fora da medida que Deus havia estabelecido. E isso, agora vem o segundo pecado deles. O primeiro é oferecer a Deus um culto fora do padrão. O segundo era a motivação, final do verso 7. Vocês estão pensando, a mesa do Senhor é desprezível. No fundo do coração, aqueles sacerdotes estavam desprezando a mesa do Senhor. A mesa do Senhor era a mesa da proposição, onde os pães ficavam e que era o símbolo do próprio culto, juntamente com o altar. Então, imagina isso. O pastor dirigindo o culto a Deus e no fundo do seu coração ele está desprezando aquilo. Ele está fazendo aquilo da boca para fora. Aquilo é um show, é um ato. O nome que nós damos para isso no Novo Testamento é ele é um hipócrita, porque no coração ele despreza tudo aquilo. Ele vê o povo cantando, ele despreza aquilo. O povo louvando a Deus, ele despreza aquilo. As orações, né? O pessoal está orando e ele lá fechando os olhos, como se estivesse orando, dizendo, quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais. É o pessoal para orar longo, né? Que oração comprida, que mulher chata, toda vez é ela que ora. No coração ele despreza, sacerdotes que desprezam o culto. E Deus conhece o coração. E por isso, então, aqui ele repreende os sacerdotes e não quer aceitar o culto.
E vem, e o povo perguntando, e o sacerdote perguntando, em que é que nós estamos profanando o teu nome? Em que é que está faltando o respeito? Duas coisas. Primeiro, a atitude de vocês estão me desprezando no coração. E segundo, vocês estão me oferecendo um culto fora do padrão. E agora veja os argumentos de Deus. São aqui 4 argumentos. Ele está argumentando com o povo. Veja a paciência de Deus. O primeiro, Deus faz uma comparação. Ele diz assim: pega o animal que você está trazendo para me oferecer em sacrifício e leva para o governador para ver se ele aceita. Verso 8. Quando trazeis animal cego, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Apresente ao governador, acaso terá ele agrado em ti? A lei de Moisés mandava que o israelita trouxesse o melhor do rebanho. Tinha que ser o melhor cabrito, a melhor ovelha, tinha que ser o melhor boi. Não podia ter defeito, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter cicatriz, não podia ter sido dilacerado, não podia faltar uma perna. O que é que estava acontecendo? Exatamente porque o povo estava desanimado, o povo trazia para o culto a Deus o que sobrava. Ele não trazia o melhor. Ele trazia o manquinho, o ceguinho, o bezerrinho que foi atacado pelo leão, escapou com 3 pernas. Então, ele trazia para lá. E qual era o papel do sacerdote? Era examinar e dizer: isso aqui não serve. Isso aqui não serve para o culto a Deus. Mas o que é que o sacerdote fazia? Pode trazer, Deus não está ligando para isso, no coração eu desprezo isso mesmo. Traz de qualquer jeito, o que vale é a boa intenção. Não, no culto a Deus não é a boa intenção que vale. Tem pessoas que estão bem intencionadas, mas cultuando a Deus da maneira errada, como é o caso aqui. Deus não queria nem o cego, nem o aleijado e nem um coxo. Senhor, mas é só o que tem, o ceguinho. É só o que eu tenho. Ofereça ao governador. Pega esse ceguinho que você está trazendo aqui, esse bezerro cego, e leva para o governador de presente. Vê se o governador aceita. Quando a gente dá um presente para uma pessoa, não é? O que a gente faz? A gente tira, a primeira coisa, tira o preço, né? Tira o preço. Se for uma camisa, vê se a camisa está bem passada, se ela está limpinha. Porque de repente você dá um presente para alguém, uma camisa, e ela vai rasgada, o que é que a pessoa vai pensar? Que você foi descuidado, né? Que você deu presente por dar, que realmente não foi uma coisa bem escolhida, não foi feito com carinho, com esmero. E a pessoa, pelo presente, vai tirar a importância que ela dá a você. Não é isso? Uma coisa mal embrulhada, mal amanhada. Então, pelo presente, a pessoa vai ver qual a importância e o valor que você dá para ela. E é isso que Deus está dizendo. Pega essas ofertas que vocês estão me trazendo e leva para o governador. E vê se ele vai aceitar. É um desafio que Deus faz para nós. E que nos leva a essa conclusão. Que Deus, de fato, Ele não somente requer que nós o adoremos conforme Ele prescreve, mas Ele quer que nós tragamos para Ele o melhor de tudo o que nós temos, do que somos. Tudo é dele, o melhor é para ele. Ele não vai aceitar restos do seu tempo, da sua vida, do seu talento, do que você tem, mas ele quer o mais importante. A primeira coisa é essa, é a comparação com o governador, para ver se o governador aceitava. Deus está argumentando com o povo. Em seguida ele diz: faça um teste comigo, verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. É como se Deus dissesse: tá bom, é esse tipo de oferta que vocês estão trazendo? Traga e peça o meu favor. E veja se eu respondo. Vá, peça meu favor. Dê para mim o que sobra da sua vida, os restos. Né? Trate o meu culto com indiferença e com desprezo. E chegue aqui no culto e ore a mim e peça a mim o que você precisa. E veja se eu vou responder. Deus está desafiando o povo, né? Às vezes a gente pensa, né, que Deus não está respondendo por algum motivo. Já pensou que o motivo pode ser o culto? A sua atitude com relação ao culto? A sua consagração a Deus? O que é que você é para Ele ou dá para Ele? Como você o vê, como você o enxerga? O valor que você dá a Deus? Porque esse é o desafio que Ele está fazendo aqui com o povo. Traga essas ofertas e peça o meu favor. Veja se eu respondo. Então, às vezes, a falta de resposta de orações da parte de Deus pode ser um indicativo de que Ele não está se agradando com o culto que a igreja está prestando, que você está dando a Ele, a sua atitude para com Ele.
Terceiro ponto. Deus diz, era melhor não ter culto. Verso 10. Tomar houvesse entre vós, está falando dos sacerdotes, quem feche as portas do templo, para que não acendesseis debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Veja o que é que Deus está dizendo aqui. Ele diz assim, eu não vou aceitar a oferta de vocês. Sabe o que é que eu prefiro? Eu prefiro que tenha um sacerdote que apague o fogo e feche a porta. Acabou culto. Prefiro que não tenha. Se não for como eu disse, eu prefiro que não tenha. É o que ele está dizendo aqui. Tomara tivesse um sacerdote de peito, né? Disse assim, gente, vamos parar. Deus não está recebendo mesmo. Vamos embora. Vamos fechar. Apaga a luz aí. Apaga aí. O último que sair, apaga a luz e fecha a porta. Pronto. Deus prefere que não faça. Não fazer, a fazer de qualquer jeito e com acréscimos humanos, desinteressado. Não é interessante? Oxalá, quem dera, tivesse entre vocês um que fechasse a porta, para que o fogo do meu altar não queimasse em vão. O fogo do altar tinha que ser alimentado constantemente, não podia ser apagado. Era o símbolo da sarça que ardia, do amor consumidor de Deus, da sua santidade. Era ali que os animais eram queimados, era ali que o incenso era queimado. O fogo estava aceso em vão porque as ofertas que eram trazidas não eram trazidas pelo motivo correto e eram trazidas fora do padrão de Deus. Por isso aquele fogo queimava em vão. E Deus disse, é melhor apagar o fogo do altar e o último que sair fecha a porta. Ah, pastor, era muito duro no Antigo Testamento. Ué, e o que é que Jesus disse? Se você trouxer ao altar a sua oferta e aí você se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é que você tem que fazer? Pode parar. Volta, vai se reconciliar com o seu irmão, depois venha e traga a oferta. Às vezes a gente pensa que Deus está muito mais interessado em ter um grupão, né? Um agrupamento de pessoas reunidas no nome dele e tudo mais, do que com a verdade, a sinceridade, a honestidade e uma vida santa e reta. Nós estamos começando a ver que não é? Tem horas que Deus diz, pode fechar a porta, e o último que sair apague a luz. Porque eu não vou aceitar. Quarto argumento. Um dia, Deus vai receber a glória que lhe é devida. Verso 11. Desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria sugerir a vocês aqui uma tradução alternativa, se não me engano a NVI já faz isso, ou outra versão. Vocês sabem que o verbo hebraico, ele não usa o tempo que nós usamos, né? Não tem passado, presente ou futuro, ele é completo ou incompleto, e às vezes a gente tem que ver pelo contexto qual é a ideia, se é futuro, se é passado ou se é presente. Então é possível que a melhor tradução para esse verso seja essa daqui, olha, o verso 11, desde o nascente até o poente é grande entre as nações, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe será queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações. Por que que esses verbos no futuro, eles traduzem melhor a ideia? Porque se você for ler como está aqui, está dizendo que Deus aceita o culto pagão. Não é verdade? Ele está dizendo, desde o nascente do sol, em todo lugar, é grande entre as nações o meu nome. De fato, não era. Deus só era adorado em Israel. Nas outras nações, Baal, Moloque, Astarote, Renfã, Milcom e os Baalins eram adorados. Eram os deuses pagãos. O culto verdadeiro a Deus só tinha em Israel. E ele diz também, em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras. Isso não é verdade do culto pagão. O culto pagão não trazia ofertas puras para Deus. Eles sacrificavam inclusive animais imundos, porcos, aves, répteis, que Deus não aceitava de maneira nenhuma. Então, se você colocar no futuro, aí faz sentido. Um dia, Deus diz, o meu nome será grande entre todas as nações, e entre todas as nações lhe será queimado incenso e trazidas ofertas. Aí sim, está falando da era messiânica. Está falando do período da igreja, quando a igreja irá para todas as nações e de todo lugar virá um povo para adorar Deus em espírito e verdade. Essa tradução é possível gramaticalmente, não faz violência ao texto. Lembrem que inspirado por Deus não é a tradução mais original hebraico, não é?
Então a gente fica um pouco assim à vontade para mexer um pouquinho aqui. Eu creio que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, viu, gente? Não vão pensar em outra coisa, não. Então, é o último argumento. Um dia, Deus vai receber a glória que lhe é devida. E um dia o seu culto será de acordo com o que ele deseja. E aí vem a queixa de Deus, terminando versos 12 a 14. Mas, enquanto esse dia não chega, vós o profanais o nome de Deus, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Já pensou isso? Os sacerdotes dizendo, que canseira. Isso pode acontecer com pastores, com líderes da igreja. Que canseira. Todo domingo, culto de manhã à noite. Durante a semana, culto. Culto nos lares. Todo dia, todo mês, é a mesma coisa. Que canseira. Tem hora que os pastores cansam. E tem hora que o perigo que acontece com os pastores é que eles se tornem como estes sacerdotes. Como muitos não sabem fazer outra coisa para ganhar a vida, eles vão continuar no ministério, mesmo que no fundo do seu coração, o coração deles já não está mais lá. Cansou, desanimou. Pode ter certeza que existem muitos nessa situação, como os sacerdotes. E aí, o culto já não recebe a mesma atenção, o rebanho não recebe o mesmo zelo, a mesma preocupação, a pregação já não é mais estudada, preparada. Que canseira. Esse é um dos grandes perigos do ministério, né? A familiaridade com o divino, a familiaridade com a palavra, com as coisas de Deus, ao ponto que a pessoa vai se acostumando, deixa de ser nova, deixa de ter aquele elemento de romance, de envolvimento, de paixão. O tempo vai matando isso no ministério. Por isso que os pastores precisam, os ministros precisam de tempo, gente. Não tira o couro dos pastores. O pastor precisa de tempo para descansar, para se reciclar, para ir para simpósio, para ir para congresso. Ele precisa de dinheiro para comprar bons livros, bons DVDs, tirar um tempo, renovar a sua fé, o seu compromisso. Tem igreja que mata o pastor à míngua. É trabalho, 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 apertado, não tem férias. Então, tenham compaixão. Pastores podem chegar nesse ponto. E só quem perde é quem? Vocês. Os pastores precisam de tempo para isso também. No caso desses pastores aqui não creio que era por causa do cansaço. Eu fiz uma digressão, aproveitando o tema. O pastor Cleiton não me mandou dizer isso para vocês, não, pode ter certeza, viu? Para dar férias e melhorar o salário dele, não mandou dizer isso. Mas no caso dos sacerdotes, aqui, era de fato um problema de natureza espiritual. Eles, no fundo do coração, eles desprezavam aquilo que estavam fazendo. Estavam cansados e enfadados. E por isso o culto a Deus chegou daquela maneira. E Deus argumenta de novo. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. 8 vezes nessa passagem está dito, eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. A expressão Senhor dos Exércitos, na verdade, aparece 8 vezes aqui nesse capítulo. Não é interessante? Um capítulo sobre culto. 8 vezes Deus se apresenta, eu sou o Senhor dos Exércitos. Esse título de Deus fala da sua majestade, do seu poder e da sua grandeza. O exército aqui é o exército dos céus, o sol, a lua, as estrelas, é o exército dos anjos, dos homens. Ele domina sobre tudo e sobre todos como supremo general, rei e soberano. Por isso que o culto a ele tem que ser feito de todo o coração, de toda a alma,
com tudo que tenho, com o melhor que eu tenho. Por isso que ele não aceita nada menos do que isso. A visão que eu tenho de Deus é que vai determinar o tipo de culto que eu presto a ele. Se meu Deus é o Senhor dos exércitos, então eu me achegarei a ele de maneira coerente a isso, com respeito, adoração, temor e tremor, em submissão a ele, dando a ele o meu melhor, servindo a ele de todo o coração e vivendo para a glória dele. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui nossas, para nós. O que é que isso tudo tem a ver conosco hoje? Que afinal, essa é a grande pergunta, né? Eu tirei aqui 3 ou 4 pontos. O que é que nós aprendemos sobre o culto a Deus? O primeiro, aquele que eu já falei, é que a chave para o espírito correto de culto é a consciência de quem Deus é. Era esse o problema dos sacerdotes e do povo, eles tinham uma visão pequena de Deus. Como é que Deus se revela aqui nesse capítulo? 8 vezes, Senhor dos Exércitos. 2 vezes ele diz, grande é o meu nome. 1 vez ele diz, meu nome é terrível. Por que Deus procura impressionar seu povo com esses adjetivos grandes? Exatamente porque é o conhecimento de Deus que provoca em nós a atitude de adoração. E eu volto ao ponto da mensagem anterior. Não há adoração verdadeira hoje, porque se conhece pouco quem é Deus. Deus tem sido apresentado no Brasil de uma maneira distorcida, como um Deus imediatista, solucionador de problemas, um Deus que é despachante das minhas dificuldades, que resolve as minhas questões, que existe para me fazer feliz, um Deus que não conhece o futuro, um Deus que é impotente para intervir, que não muda a história. Não é esse o Deus da Bíblia. Veja como ele se apresenta aqui. É o Deus soberano que elege, que escolhe, é o Deus que diz como ele quer ser adorado, é um Deus que tem domínio sobre todas as nações e que exige de nós o melhor daquilo que nós temos. É só quando nós vermos a Deus dessa forma que saberemos o que é de fato adorar. Senão nós viremos ao culto apenas para pedir, para buscar e receber a bênção. Isso é reduzir o cristianismo a uma fração muito pequena. O cristianismo é muito mais do que isso. Então essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Segunda, Deus não aceita um culto que não esteja de acordo com o que Ele é e com sua vontade revelada. Ele não aceita um culto indigno de sua pessoa, a ponto de que, terceiro lugar, é melhor não prestar culto do que fazê-lo de maneira desrespeitosa e irregular. E o último ponto, a grande responsabilidade daqueles que hoje são encarregados do culto a Deus. Que responsabilidade, não é isso? Às vezes os pastores simplesmente delegam o culto a alguém. Tem alguém que sabe tocar violão, é animado, e o pastor passa a responsabilidade do culto todinha para aquela pessoa. O culto é tão sério que eu acho que os pastores deveriam assumir, do começo ao fim, a responsabilidade. Eles podem eventualmente chamar alguém para ajudar, mas alguém que seja treinado, preparado, porque é muito importante. É muito importante o culto a Deus, conforme nós vemos aqui. Como é que está você nessa situação? Eu queria que você fizesse uma retrospectiva, olhasse a sua vida como cultuador, como adorador. O que é que traz você, de fato, ao culto, nos domingos ou outros dias da semana, quando o povo de Deus está reunido? É a visão de quem Deus é, a gratidão, o compromisso que Ele lhe amou, lhe chamou. Veja que não é errado você ter questionamentos. Veja como Deus foi paciente com o seu povo. O povo questionou e Deus respondeu, argumentou. Mas, em última análise, se o seu coração não está plenamente submisso a Deus, culto nenhum que você preste vai ser aceito por Ele.